A goleada do Botafogo sobre o Penharol por 5-0 teve efeitos diversos no futebol do Rio de Janeiro. Coloca o time da Estrela Solitária na final da competição mais importante do continente. Ah, mas Mauro, falta o jogo de volta. Gente, não é possível que o Botafogo vá tomar de 5-6-0 do Penharol, né? Sejamos objetivos. O Botafogo está na final. Se o Botafogo conseguir tomar uma goleada do Penharol lá em Montevidéu, aí para tudo, né? Então, vamos partir aqui do óbvio. O Botafogo está lá na final, provavelmente contra o Atlético. Que aí tem o desafio com o River Plate, não dá para duvidar num confronto de times grandes com equipes mais competitivas. O Penharol é muito grande, muito tradicional, mas é um time inferior. Foi massacrado, ou seja, praticamente definida ou definida aí essa semifinal. E os efeitos respingam. Isso torna ainda mais saboroso, certamente, para o torcedor botafoguense, esse momento. Respingam no Flamengo, que conseguiu ser eliminado por essa equipe do Penharol de uma maneira que merece uma lembrança e uma ressalva. Mas antes, eu quero dizer para você que esse vídeo tem um patrocínio do Rei do Pitaco. Você pode dar as suas pitacadas à vontade no Rei do Pitaco fazendo o download do aplicativo no link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que você vê aí na sua tela. No Rei do Pitaco você pode mesclar até competições diferentes, além de modalidades diversas nas suas pitacadas. Enquanto eu falo, você vai ver passando aqui do meu lado também algumas pitacadas que você poderá arriscar tentando se dar bem no Rei do Pitaco. Então você faz download do aplicativo e você pode, por exemplo, pitacar quem vai vencer, se o time vai tomar gol, quem vai fazer gol, se a partida vai ter mais de tantos gols, enfim, é uma série de possibilidades e você pode se dar muito bem no Rei do Pitaco, aproveitando as várias oportunidades que ele vai te oferecer. Então faça o download do aplicativo Rei do Pitaco, link na descrição do vídeo ou nesse QR Code que você está vendo aí na sua tela. Primeiro, eu quero fazer uma ressalva aqui. Alguém vai dizer assim, certamente, pô, mas você ao invés de falar do Botafogo, está falando do Flamengo? Aí, se eu não falar do Flamengo, que foi eliminado pelo Peñarol, fala do Flamengo. Não tem para onde correr. Sempre vai ter gente reclamando. E aqui no canal a gente fala prioritariamente do Flamengo por uma razão óbvia. A nossa audiência aqui é rubro-negra, né? Nossa audiência é rubro-negra, então a gente tenta atender a nossa demanda, como outros canais falam prioritariamente de outros clubes. Nos meus outros espaços, nos lugares onde trabalho, falo de todos os times. Aqui falo também de outros times. Sábado passado mesmo fizemos uma live depois da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Mineiro. Enfim, e vamos também fazer live na final da Libertadores e tudo mais. Mas feita essa ressalva, falando desse confronto, o Botafogo teve dificuldade no primeiro tempo. Lembrou um pouquinho a partida de sexta-feira, quando empatou no Maracanã com o Criciúma, também preto e amarelo. Houve um momento que o John trabalhou num lance perigoso do ataque do Penharol. O Penharol não só se defendia, saía para o ataque, criava algumas situações e era preciso paciência. Paciência que o Botafogo teve. O gol que abre o placar, com o Savarino, é um passe por dentro da defesa do Penharol, dado pelo Luiz Henrique. O Botafogo teve essa calma para chegar ao primeiro gol, chegou ao primeiro gol no começo do segundo tempo, e aí manteve a sua intensidade, fez o segundo e acabou. Aí o Penharol se esfarelou, veio a goleada 5-0. O Botafogo passou o trator. Também vão fazer aqui ressalvas torcedores do Flamengo dizendo: o Flamengo estava muito desfalcado, não tinha seus atacantes. É verdade. Mas não estamos aqui cobrando do Flamengo que goleasse o Penharol, mas que competisse e fizesse no mínimo um gol. Fizesse um golzinho. Foram dois jogos, gente. O Botafogo fez 5 gols em 45 minutos. O Flamengo, em 180 minutos, não fez nenhum gol do Penharol. Tomou um gol aos 13 da primeira partida, ficou todo esse tempo depois sem arrumar nada, né? Ou seja, sem conseguir pelo menos igualar no placar agregado o confronto, para quem sabe levar para os pênaltis pelo menos. Então, esse é o ponto que chama muito atenção. Chama muita atenção. Aí outros aqui também dirão: mas o Tite, não sei o quê. Gente, o Tite já foi punido com demissão. O Tite e a sua comissão técnica foram demitidos do Flamengo. O patamar do Tite no universo dos técnicos, no mercado da bola, ele caiu de prateleira. Porque fracassou com a seleção, fracassou com o elenco mais caro da América do Sul na principal competição, que é a Libertadores. Mas, ô Mauro, você defendia o Tite. Gente, eu defendo todos os técnicos do seu direito de trabalhar, até aqueles que eu considero fracos.
No momento que são contratados, tem que ter um tempo para o cara fazer o trabalho. Isso aí eu sempre defendo. Eu nunca peço cabeça de técnico. Demito, concordo com a demissão quando ela se, ou não, quando ela se configura. Qual a sua opinião? Eu acho que aqui não dava. E concordei com a saída do Tite. Chegou a hora que não dava mais. O Tite foi um fracasso? O Tite foi razoável do Flamengo. Isso não basta para o Flamengo. Brasileiro, quarto lugar, é razoável. Não basta. Mas também não é 10º lugar, não é 12º lugar, como já ficou em outros momentos aí. Também é com times bons. Ou como está hoje o Atlético Mineiro, que está com o pé numa final, está na outra final, mas está mal no Campeonato Brasileiro. Então o brasileiro do Flamengo, ele é razoável. O Flamengo, ele pode se classificar para a Libertadores, por exemplo, pelo brasileiro. Isso é razoável. Não basta para o Flamengo, mas não é péssimo. No Carioca, foi ótimo. Mas é menos importante, sim, mas cumpriu o seu papel. Ganhou com autoridade. Na Copa do Brasil, é boa a campanha do Flamengo. O Tite levou o Flamengo até a fase semifinal. E eliminou o Palmeiras e o Bahia, que são times melhores do que o Corinthians, que foi o último adversário agora do Flamengo. É só olhar a temporada dessas equipes, as suas colocações no brasileiro, por exemplo, e o futebol que joga, principalmente, né? É, E nas Libertadores, aí foi muito ruim. Péssimo é pouco, foi pife e patético. O Flamengo perdeu para o Palestino, duas vezes para o Bolívar, em casa com o Penharol, não conseguiu fazer gol no Penharol. Na Libertadores, o Tite e o Flamengo foram um fracasso. Mas repito, gente, prestem atenção. Vamos tentar entender o problema do Flamengo com mais profundidade. O Tite foi demitido. A demissão é um castigo, é uma punição. Recebe lá a multa, mas cara, a multa não é o mais importante desse contexto, até porque a multa dele não foi tão alta em relação a outros treinadores. A questão é, cara, o cara foi pra rua, o técnico que foi campeão do Corinthians, duas Copas do Mundo com a seleção, ganhou uma Copa América com o Brasil, ele foi demitido. Há quanto tempo o Tite não era demitido? Porque nem no Corinthians em 13 foi demissão, foi um comum acordo, acabou o contrato renovado, ele foi para o ano sabático, voltou depois e pumba, ganhou mais um brasileiro, montando um time melhor do que o time campeão mundial, campeão da Libertadores. Foi o auge do Tite. O melhor time que ele montou, o Corinthians 2015, com atraso de salário, já naquela época. Então, o Tite, ele foi punido. A demissão é uma punição. Foi um castigo. Mas os dirigentes seguem lá. E os jogadores fizeram um churrasco. Nada contra uma confraternização, mas olha só a ironia da coisa. Então veja o contexto. Se o Flamengo tivesse eliminado o Penharol, que seria uma obrigação do Flamengo pela diferença técnica entre as equipes, mesmo com os desfalques do time rubro-negro, o Flamengo teria jogado na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo no estádio Newton Santos, na primeira partida da semifinal da Libertadores da América. Como no ano passado, houve a festa de aniversário do Gabriel em meio ali à partida entre Olímpia e Fluminense. O Olímpia que foi ao gosto do Flamengo. Então o que nós temos aí? Os jogadores num churrasco, num dia que deveriam estar jogando uma semifinal. Porque não é só o Tite o responsável, os jogadores também têm responsabilidade, ou vocês acham que não? E vejam só a desconexão das coisas, né? A permissividade do Flamengo. Vamos fazer um churrasco, confraternizar, todo mundo no churrasco, tudo bem, legal, bacana. Mas em que dia? Pô, cara, hoje era pra gente estar jogando uma semifinal de Libertadores. Nós não estaremos lá. Nós fracassamos. Faz esse churrasco outro dia. Que nada. Vamos pro churrasco. Como no ano passado, teve uma festa, todo o direito do jogador fazer festa de aniversário, mas uma festa de arromba depois da eliminação. O torcedor fica na bronca, porque o torcedor está chateado, está magoado com a eliminação. Eliminações para times claramente inferiores. Grandes clubes sul-americanos, né? O Olímpia é tricampeão, Penharol 5 vezes campeão, mas com momentos assim financeiros muito inferiores, com jogadores bem mais fracos. E o Flamengo conseguiu ser eliminado pelos dois. E depois a vida segue normalmente, os jogadores não estão nem aí. Então não adianta falar só do Tite, do São Paulo, que foi ano passado. Notem, manda o técnico embora e os caras estão lá. Qual é a cobrança? Quem é que fala grosso com esses caras? Gente, o técnico foi demitido. Vocês fracassaram. O Felipe Luiz não tem nada com isso. Chegou agora, então vamos deixar isso bem claro. Mas esses caras fracassaram, esses jogadores fracassaram, esses dirigentes fracassaram. Eles têm que ser cobrados também. Quando você, rubro-negro, direciona toda a bateria só para o Tite, que merece as críticas, sim, pela campanha ridícula da Libertadores, e a demissão não foi injusta. Você está protegendo gente que também deveria fazer mais pelo seu time de coração e não está fazendo. Salários em dia, tudo ótimo, e aí? Entregam o quê? Eliminações da Libertadores para times inferiores, tradicionais, camisas pesadas, mas inferiores tecnicamente a esse time do Flamengo? Como assim? E a desconexão do que está acontecendo. Totalmente, estamos nem aí. Tá, vamos em frente. Churrasco, tem festa, tudo bem. Aí você pega mais um detalhe: o Varela, o episódio do Varela.
Ah, ele foi ver dois amigos ali. Gente, o Varela foi jogador formado no Penharol, saiu do Penharol para o futebol internacional, tem ligações com o clube. O Penharol eliminou o Flamengo. Aí o cara tá lá fazendo o quê? O próprio Marcos Braz deu entrevista e falou que ele não deveria estar ali. Mas por que que estava ali? Não, mas ele estava no momento de folga. E o direito de imagem? Qual é a imagem que passa para a América do Sul inteira? O jogador do Flamengo sendo detido pela polícia, não numa blitz, numa situação que qualquer um de nós pode passar, do policial chegar, manda sair do carro, né? Mesmo que você não tenha feito nada. Mas ali perto daquela confusão, o que que ele foi fazer ali? Se os tais amigos precisavam de ajuda, por que não pediu ao chefe da segurança do Flamengo, lá o Pinheiro, que mandasse um profissional, nem que ele pagasse esse trabalho, para que um segurança fosse até lá e o dois retirasse esses amigos dele? E que amigos são esses? São amigos que estavam passando por ali ou estavam participando daquela confusão? Afinal de contas, são barras bravas ou o quê? Não é? Vamos tentar entender. Porque é a imagem do clube que fica. As manchetes pela América do Sul foram que o jogador do Flamengo, depois veio o nome dele, o Varela, né? Foi só o Varela. Quem é o Varela? Ah, o do Flamengo, claro. Então os caras ganham direito de imagem. É permissividade do departamento de futebol do Flamengo. O Varela já se envolveu numa briga de agressões dentro do CT num treino. O Gerson o agrediu e os relatos da época foram de que ele irritou o Gerson, provocou e tal. Os dois errados. Quer dizer, o jogador já se envolveu numa briga dentro do CT, aí vai lá no meio daquela confusão e tudo bem. Vai lá, escreve na rede social alguma coisa, tá tudo bem. Essa permissividade não cabe. O cara veste a camisa do Flamengo, ele tem que se dar o respeito, ele tem que cuidar da sua imagem. Ele não pode se envolver numa situação dessas com o time que foi algoz do Flamengo. Então o torcedor do Flamengo tá por aqui com o Penharol. O Flamengo é freguesaço do Penharol. E aí o cara vai lá ajudar os amiguinhos que torcem pelo Penharol e aparece naquela situação. Isso não tem cabimento, gente. Isso não cabe em lugar nenhum. Só no Flamengo é muita permissividade. É impressionante. E o Botafogo, nem preciso falar muito mais. Massacrou, teve paciência para abrir o placar, chegou a 1-0, atropelou. Se o Flamengo tivesse com seus atacantes e tal, talvez vencesse, sim, talvez se classificasse, concordo. Mas o que nós estamos aqui a questionar é o Flamengo não conseguiu fazer um mísero gol do Penharol. O Botafogo fez 5 em 45 minutos. É brincadeira, né? É brincadeira. Ah, mas para o Flamengo foi muito bom porque ia perder para o Botafogo. Gente, o Flamengo perdeu por 4-1 para o Botafogo com três titulares em campo no jogo recente. Vamos colocar as coisas dentro do contexto real. E fez até um bom primeiro tempo, apesar de perder o Arrascaeta machucado com 4 minutos quando já estava 1-0 para o Botafogo. Segundo tempo, o Tite foi muito mal. Ele recua o Léo Ortiz para a zaga, o lado direito totalmente aberto. O Almada cai por ali, o Botafogo deita e rola, faz 4 gols, né? 3 no segundo tempo e ainda perde um pênalti. Poderia ser uma goleada até maior, né? Então, o que vimos foi isso. Mas não significa que num confronto, mesmo com o Tite, numa semifinal de Libertadores, caso o Tite classificasse e continuasse, que aquilo iria acontecer. Aí outra mobilização, é o time completo, é outra história, meu amigo. O Flamengo eliminou o Palmeiras como? Jogou mal o primeiro tempo em São Paulo, o segundo nem tanto. Mas no Rio dominou completamente. Era o mesmo Tite, era o mesmo técnico, os mesmos jogadores. Claro, com algumas ausências que agora o Flamengo tem por conta das contusões. Mas não dá para achar que, se jogasse ia tomar. O Flamengo não é o Penharol. É esse que é o absurdo. O Flamengo é muito melhor que o Penharol e conseguiu ser eliminado pelo Penharol, o que é vergonhoso. E essa goleada, esse massacre do Botafogo sobre o algoz do Flamengo, além, repito, de tornar mais saboroso o jogo para o botafoguense, ele coloca um holofote ainda maior no vexame do Flamengo. O vexame tremendo do Flamengo. E isso tem que ser lembrado, isso tem que ser citado. Tá? Porque esse churrasco deveria pelo menos dar uma certa indigestão. Mas não dá, não. Os caras não estão nem aí pelo jeito. Esse vídeo tem o apoio do Rei do Pitaco. Dê sua pitacada à vontade no Rei do Pitaco, fazendo o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na sua tela. Você dando suas pitacadas à vontade no Rei do Pitaco, você pode se dar muito bem. Rei do Pitaco apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Quero destacar que teremos live depois do jogo entre Flamengo e Juventude nesse sábado. O jogo é 4h30 da tarde, então terminando a partida live aqui no canal, eu conto com a sua audiência. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participando do Clube de Vantagens da S Online, você tem a possibilidade de ganhar uma camisa oficial nos sorteios que acontecem ao final do Na Área. O Na Área é segundas e sextas às 11 da manhã. E às segundas tem um sorteio de uma camisa oficial para um dos integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. Então participe e faça a inscrição no canal S1 Live no YouTube. Também aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra, além do link para se inscrever no
para entrar para o Clube de Vantagens da S Online, você encontra aqui embaixo os links do canal de cortes, Clube de Membros, curso online de jornalismo esportivo, blog da Mauro César e Use 360, que tem os produtos do canal. Tem também aí o Eu Odeio a Data FIFA. E você vê aí também o cupom Mauro César, o cupom que te oferece a possibilidade de comprar com desconto. Então aproveite as promoções do Uso 360. E eu espero você neste sábado, depois de Flamengo e Juventude, na live aqui no youtube.com.br Mauro César e nas redes sociais. É isso, valeu, saudações.